Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Você sabe o que quer dizer Êxodo? Saída. Foi quando o povo de Deus saiu ali do Egito. E eles saíram pelo Mar Vermelho, pessoal. Então, Êxodo, saída. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Bonito, né? E falará tudo o que eu lhe mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Amém? Olha essa palavra. O Senhor Deus está falando com Moisés. E Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Era um homem que tinha uma baita de uma intimidade com Deus. Deus falava face a face com Deus, com Moisés. Moisés falava, Deus respondia. Moisés falava e Deus respondia. E nós precisamos, irmãos, ter uma comunhão poderosa com Deus. E aí vamos ler agora o versículo de número 4, verso 15. Êxodo 4, 15. Põe lá para mim agora. E tu falarás e porás palavras na sua boca, e eu serei com o quê? Com a tua boca, ensinando o que haveis de fazer. Então nós vemos aqui na Bíblia que Moisés era a boca de Deus. Deus disse: olha, você será como Deus diante de Faraó, e eu serei com a tua boca, e tudo aquilo que você falar, Moisés, está falado. Tudo aquilo que você determinar, está determinado. Moisés ali no Egito, ele passou a ser o quê? Como Deus. Claro que ele não era Deus, mas o representante de Deus para o povo judeu, e ele era como Deus diante de Faraó, pessoal. Interessante que a Bíblia diz, irmãos, que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Está escrito na palavra de Deus. Põe para mim 1 Coríntios 6, 17. Olha que palavra bonita. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se une com o Senhor é o que é? O que se une com Deus é o mesmo Espírito com Ele. Tremendo, né, pessoal? Tremendo. Já ouviu aquele ditado que filho de peixe, peixinho é, e filho de Deus é o quê? Filho de Deus, Deusinho é. É claro que nós não somos deuses, pessoal. Longe de nós. Mas, irmãos, a Bíblia diz, Deus fala para Moisés: você será como Deus diante de Faraó. Você será o meu representante. Tudo aquilo que você falar, Moisés, está falado. Tudo aquilo que você determinar, está determinado. Porque você será a minha boca, como a minha boca diante de Faraó. Ô amigos, eu quero ser boca de Deus. E você tem que querer ser boca de Deus. Imagina tudo aquilo que você falar. Deus diz, está falado. Tudo aquilo que você determinar, Deus diz, está determinado. Tudo aquilo que você declarar e decretar, Deus diz, eu assino embaixo. Eu garanto aquilo que você está dizendo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que foram boca de Deus. Gente que foi usada poderosamente por Deus, pessoal. Gente que foi usada. Eu poderia aqui falar do profeta Elias. Já ouviu falar do profeta Elias? O profeta Elias era o homem do fogo. A palavra de Deus diz que esse homem orava, fogo do céu descia. Você imagina que coisa tremenda? A Bíblia diz que ele orava e o fogo do céu descia. Imagina eu orar aqui, Deus manda fogo, e descer aqui uma tocha de fogo aqui, lá do céu nesse lugar. Você vai ficar maravilhado. O Elias era assim. E diz a palavra que quando ele desafia os profetas de Baal,
Os profetas de Baal ficam pulando diante lá de Baal e se retalhando e clamando durante a manhã toda: Baal, responde-nos. E Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. Mas quando Elias repara o altar do Senhor, ele diz: coloque água e mais água. Quer dizer, quanto mais água, mais difícil para queimar. E aí ele faz uma oração simples, mas uma oração de fé. Ele diz: se o Senhor me mandou fazer isso, desça fogo, consuma o holocausto. A Bíblia diz que na mesma hora, mal ele acabara de orar, desce fogo do céu, ó. E aquele fogo lambeu o altar, levou o holocausto, consumiu tudo. E o povo cai diante do profeta, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o Elias dá uma ordem: matem agora os profetas de Baal. Porque antigamente era assim, o idólatra tinha que morrer, olho por olho, dente por dente. Tremendo. Elias era homem de Deus, ele orava e Deus atendia. A palavra de Deus diz que um dia o rei Acabe, que era um homem perverso, maligno, casado com Jezabel, a mulher era pior que ele. Se Acabe não valia nada, não prestava, Jezabel era pior do que ele. Imagine só. O Acabe manda o quê? Buscar Elias. Busque Elias. E o Elias estava lá no monte orando. E ele manda 50 soldados dele buscar o profeta. E vem esses 50 soldados. Elias, desça daí agora. O Elias diz: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu agora e consuma esses homens. A Bíblia diz que mal Elias terminou de falar, o fogo desceu. Consumiu todos aqueles homens. E aqueles homens foram queimados, fulminados, com o fogo de Deus. O Acabe, não satisfeito, ele pega mais 50 homens e bota um capitão na frente: vai lá e traga Elias à força para mim. E esse segundo capitão vai, para no pé do monte: Elias, desce. Elias diz: não desço, então nós vamos te pegar à força. O Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo agora, consuma esses homens. Na hora o fogo desce, consumiu aqueles 50 homens, fulminou aqueles 50. O Acabe manda mais 50, busque Elias, traga Elias preso. E vai esse capitão agora na frente. E ele sabia já o que tinha acontecido com os 2 pelotões anteriores. E ele chega lá, dobra o joelho: Elias, Elias, o homem de Deus, não pede para Deus mandar fogo, eu não quero morrer, nós temos família. Desce, por favor. Elias falou: agora eu vou. Mas você imagina um homem que orava, fogo descia? Porque Elias era o quê? Diga: boca de Deus. Ele era a boca de Deus. Um dia Elias chegou sobre Israel. Israel mergulhado na idolatria, na imoralidade, no pecado. O povo estava adorando os deuses pagãos. O Elias, ele vendo aquela apostasia, o povo longe de Deus, ele diz: segundo a minha palavra, eu é que estou dizendo. Ou seja, não é Deus que está falando comigo, não é o Espírito de Deus, eu estou dizendo: não chove mais nessa cidade, não cai uma gota de água. Irmãos, ele era o quê? Boca de Deus. Sabe o que aconteceu? 3 anos e 6 meses sem chover naquela cidade. Elias ora: não chove mais, eu que estou dizendo, segundo a minha palavra. 3 anos e meio, Deus fechou os céus. Elias, você é minha boca, você falou, está falado, você determinou, está determinado. Porque quando eu e você somos boca de Deus, você fala, a coisa acontece. Falou, está falado. Não é falou, está falido. Falou, está falado. Deus assina embaixo. Porque esse homem falou, 3 anos e meio fica sem chover. Agora esse homem volta a orar novamente. Deus manda chuva. E ele clama a Deus. E a Bíblia diz que Deus manda chuva, porque esse homem ora. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode ir muito nos seus efeitos. Mas eu poderia falar de Josué também, outro homem que foi boca de Deus. E eu quero ler essa palavra.
Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou a quem? Ao Senhor. No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale do quê? De Ai-Jalom. No vale do quê? De Ai-Jalom. E olha o que aconteceu. E o sol o quê? E a lua o quê? Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Tremendo isso, né? Irmãos, eu leio essa palavra e fico maravilhado. Você sabe quando eu for lá quando Jesus voltar, recolher a sua igreja? Olha, eu vou pedir para Jesus uma coisa. Falar: Jesus, deixa eu ver como é que foi isso aí. Porque é muito forte, pessoal. Eu não sei se existe lá no céu um lugar que tem a sala de videotape. Fala: Deus, eu quero ver como é que foi isso aí. O sol parado, a lua parando. Porque Josué estava numa guerra, numa batalha. E de repente começa a escurecer. E eles não tinham o recurso da luz naquele tempo que nós temos. E começa a escurecer. Como é que você luta no escuro? Você acaba matando até um amigo. Ih, matei um aqui. Ih, caramba, tá no escuro, não vi. Era um amigo. Você não sabe quem é amigo, quem é inimigo. O Josué só faz uma oração. Ele levanta a mão: ó sol, detém-se aí, em Gibeão. E tu, lua, fica parado no vale do Ai-Jalom. E a Bíblia diz que naquele dia Deus parou o sol. Naquele dia Deus parou a lua. Até que o povo o quê? Destruiu os seus inimigos. Você imagina o dia que a terra parou. O dia que a terra parou verdadeiramente. Porque a terra gira, não gira? O sol para, a lua para. Penso eu que Deus, eu até brinco, né? Parafraseio, né? Deus foi lá e puxou o freio de mão da terra. Sabe que a terra tem freio de mão? Sei lá, né? Aí Deus vai lá, a terra girando, Deus vai lá e puxou o freio de mão. A terra parou. Aí o Josué venceu, Deus vai lá e o quê? Soltou o freio de mão da terra. Ô, meu irmão, foi um dia tremendo. O sol para, a lua para, o universo para. Por conta de quem? Por conta de um homem que era a boca de Deus. Ontem um missionário estava pregando, nós tivemos na nossa sede, uma reunião de pastores com o missionário e depois o pastor Jaime. E o missionário estava falando sobre Jeremias, pessoal. E eu comecei a meditar no livro de Jeremias, eu li uma palavra, como saltou os meus olhos. Como essa palavra falou o meu coração. Eu não comecei a pregar, vou começar a pregar agora, viu? Pega lá a tua Bíblia, põe lá no livro de Jeremias 15, versículo 19. Olha que palavra tremenda. Jeremias foi chamado do profeta chorão. Ele foi levantado ainda como menino. Ele era um menino ainda, um adolescente, quando Deus o levantou para fazer a sua obra. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, ainda no ventre da tua mãe, eu te formei. Eu te separei para ser profeta. E diz a Bíblia que Jeremias diz para Deus: Senhor, mas eu sou uma criança. Ninguém vai me ouvir. Ninguém vai me dar crédito. Deus falou para Jeremias: eu coloco as palavras na sua boca. E aquele menino, aquele jovem, se tornou um grande profeta. Mas Jeremias viveu num tempo, pessoal, onde a nação de Judá estava corrompida moralmente. Onde o povo de Deus estava sem Deus. Dá para entender isso? O povo de Deus estava sem Deus. O povo estava longe de Deus. E Jeremias era o profeta. E ele chorava pelo povo. E ele orava pela sua nação, porque ele amava a sua nação. Ele amava o seu povo. E ele sabia que todo o juízo, todo o sofrimento que aquele povo estava tendo, era por conta do quê? Do pecado. Por eles se afastarem de Deus, por eles virarem as costas para Deus. Então Jeremias chorava por aquela nação. Olha só o que Deus diz aqui, olha, vamos ler. Portanto, assim diz o Senhor. Quem está dizendo?
É o próprio Deus. Se tu voltares, então eu quê? Eu lhe trarei. E estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do quê? Do vil, será como a minha boca. Tornem para eles, tornem eles para ti, mas não voltes tu o quê? Para eles. Olhe para mim. Até Jeremias, um servo de Deus, um homem que orava pela sua nação, a Bíblia diz que ele começa a se afastar de Deus. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, se tu voltares, eu lhe trarei de volta. Você já percebeu que toda pessoa que ela se afasta de Deus, ela perde o brilho? Ela perde aquela essência. Eu estou aqui para te dizer, nunca se afaste de Deus. Olhe para as pessoas que se afastaram de Deus, como é que está a vida delas? Olhe para as pessoas que um dia abandonaram a Deus, como é que está a vida delas? Será que melhorou? Não melhorou, claro que não, piora. Eu tenho pregado, você pega de repente a planta, tira a planta da terra, o que acontece com a planta? Morre. Você pega um peixe, tira o peixe da água, o que acontece com esse peixe? Ele morre. Tira o homem da presença de Deus, o que vai acontecer com esse homem? Ele vai morrer. Morrer? Vai morrer espiritualmente. E tem muita gente que já morreu, não é fisicamente não, espiritualmente. Já não sente mais a presença de Deus, já não tem mais prazer de orar, já não tem mais prazer de vir à casa de Deus. Irmãos, e é triste. Ou o homem nessa vida, ou ele está se aproximando ou se afastando de Deus. Não existe meio termo. Então Deus fala para Jeremias: volte, Jeremias, volte. E ele diz mais: olha, Jeremias, se você voltares, eu te trarei, e você estará diante de mim. Deus quer que você esteja diante dele, na presença dele. E o quê? E se você apartares o que? O precioso do vil. Tem Bíblia que fala o santo do profano. Você sabe o que é algo profano? É algo desprezível. É quando alguém despreza aquilo que é sagrado. Então Deus diz: olha, Jeremias, se você souber separar o sujo do limpo, o pecado da santidade, o profano, o precioso do vil, o santo do profano, você será como a minha boca. E quando eu li essa palavra, irmão, saltou os meus olhos. Deus diz: se você separar o santo, o pecado da santidade, você vai ser como a minha boca. Aquilo que você falar, Jeremias, está falado. Aquilo que você determinar, está determinado. Aquilo que você declarar, que você disser, eu garanto e assino embaixo. Pastor, eu quero ser boca de Deus. Quantas pessoas querem ser boca de Deus? Muitos querem ser, mas não querem abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado. Tem que viver em santidade. O Senhor Deus fala para Josué: diga ao meu povo para eles se santificarem, porque se eles se santificarem, amanhã eu farei maravilhas na vida desse povo. Você quer ver maravilhas de Deus na sua vida? Você quer ver coisas grandes acontecendo? Santifique-se. Mas o que é santidade? É a pessoa fechar a cara. Não quero falar com ninguém. Ficar isolada? Não, isso não é santidade. Santidade é você pautar a sua vida na palavra de Deus. É você respeitar a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz sim para mim, é sim. Mas aquilo que a Bíblia diz não, é não. A Bíblia diz: sejam santos, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém, a Bíblia diz, verá o Senhor. Se você souber separar o santo do profano, o sujo do limpo, o pecado da santidade, Jeremias, você será como a minha boca. Você vai falar e vai acontecer. Eu quero isso, pessoal. Imagine você ser boca de Deus. Você fala e acontece. Amém?
Você diz: em nome de Jesus, eu vou orar e Deus vai atender minha oração. Você declara, de repente lá na sua casa, o filho está desempregado. Você, homem de Deus, mulher de Deus, é boca de Deus. Você diz: olha, eu vou orar por você, meu filho. E eu sou boca de Deus, Deus vai te abrir uma porta de trabalho essa semana. E você ora, e você é boca de Deus. E Deus assina embaixo, e portas se abrem. Alguém está doente. Você estende a mão sobre aquela pessoa, se diz: eu sou boca de Deus, eu vou orar, você vai ficar curado. Essa doença vai ter que sair. E você ora, você determina, sabe o que acontece? A pessoa é curada. Você declara: em nome de Jesus, eu sou boca de Deus, eu vou prosperar. Esse mês, Deus vai mudar muita coisa, Deus vai aumentar o meu rendimento. E você declara aquilo, e Deus assina embaixo, diz: você é como a minha boca. Vai acontecer. Jeremias era a boca de Deus. Nós vemos aqui, eu falei sobre o profeta Elias, que declarou: segundo a minha palavra não chove. Eu é que estou dizendo, eu é que estou falando, não chove. Deus assinou embaixo, não vai chover mais. 3 anos e meio sem chover. Isso é tremendo, pessoal. Eu olho para essa palavra e eu falo: Deus, eu quero ser como a tua boca. Aquilo que eu falar tem que acontecer. Aquilo que eu determinar está determinado. Porque aquele que se une com o Senhor, a Bíblia diz que é um só com Ele. Você vê o peso dessa palavra. Não sei se você está compreendendo, mas essa palavra tem um peso muito forte, muito grande. O Senhor Deus disse para Jeremias: você será como a minha boca. Tudo aquilo que você falar, Jeremias, está falado. Tudo aquilo que você determinar, está determinado. Eu vou assinar embaixo, eu estou garantindo, porque você é como a minha boca. Mas eu quero que você separe o santo do profano, o sujo do limpo, o pecado da santidade. Separe, viva em santidade, viva na presença de Deus. Diga não ao pecado, diga não à tentação, diga não a Satanás. O diabo vem lhe tentar, diga não a ele. Viva na presença de Deus e você será como a sua boca. Aleluia. Tremenda essa palavra, não é? Muito forte. Eu quero ser boca de Deus. Diga: eu quero ser boca de Deus. E aí você vai determinar como Elias. Você vai orar como Josué e vai acontecer. E aquilo que você determinou, Deus diz: está determinado. Se aparte do pecado. O que é pecado? Pecado quer dizer errar o alvo. O que é pecado? Toda desobediência a Deus. Vive em obediência ao Senhor. Viva a obediência à sua palavra. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Sentadinho mesmo aí.